Olá, boa noite, gente. Hoje eu tô entrando bem mais tarde, como pode melhorar, fazendo milhões de coisas aqui e estudando sobre um monte de coisas e tendo vários insights. Ai, eu adoro. Vou fazer um curso de física, como pode melhorar. Essa é a nossa terceira live sobre o tema corpos energéticos. A gente já teve a primeira live de apresentação desse tema. Ontem a gente falou especificamente sobre corpos de quarta e quinta dimensão e a conexão deles, né? Como é que isso também está interconectado com essa ativação da nossa consciência cósmica e galáctica, que é um pouquinho do que a gente também vai falar aqui hoje. Deixa eu só deixar aqui para eu enxergar o tempo, que ainda só que essas lives sejam curtas. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho melhor para a gente aprofundar e de alguma forma se apropriar um pouco mais a respeito do tema corpo galáctico e do tema dessa consciência unitária que vem a partir do corpo, da ativação dessa consciência do corpo galáctico, ok? Bom, esse corpo galáctico, o que ele é? Como a gente pode ver isto? Vamos para um exemplo. Antes da gente chegar lá em cima, vamos para um exemplo muito prático dentro do nosso corpo, que a gente até já passou por ele, né, ao longo dessas duas lives. A gente tem dentro do nosso corpo uma quantidade infinita de micro-organismos que habitam o nosso corpo, né? Bactérias, fungos, vírus. A gente tem uma quantidade infinita desses seres numa escala minúscula. Para eles é completamente diferente a maneira como eles têm de referência de escala, por exemplo. Olá, boa noite. É completamente diferente a escala que eles têm, por exemplo, do que acontece, né? Do que é uma estrutura atômica, que para nós é uma coisa absolutamente minúscula, do que é uma estrutura subatômica, para os micro-organismos que moram dentro do nosso corpo. Nós somos o universo. E eles... nós somos o universo e é como se eles tivessem uma oportunidade de olhar para isso através de uma escala muito específica. Se a gente fosse fazer esse mesmo desdobramento de nós, por exemplo, para a Terra, por exemplo, parece muito grande para esse entendimento nosso, do tamanho que nós somos. O sistema solar maior ainda, e a gente poderia ir dando uma continuidade em escalas diferentes. Ok, primeira coisa, essa questão das escalas que a gente está sempre de alguma forma sendo apresentado a um certo mistério em relação a essa coisa dessas escalas. Mas além dessas escalas, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Cada micro-organismo que está morando, que habita e que faz parte do meu ser, como a gente estava falando no início, cada um desses micro-organismos que fazem parte do meu ser, eles têm, digamos assim, uma função que eles compõem, uma função que de alguma forma eles estão apresentando dentro do meu próprio ser. Essa função que eles estão apresentando dentro do meu próprio ser compõe parte do que eles revelam como uma identidade, como uma maneira de olhar para eles mesmos dentro dessa escala especificamente. Outras escalas comporiam identidades distintas. Como que é isso? Por exemplo, se aqui dentro, né, eu tenho um micro-organismo que está lá cumprindo a função dele como micro-organismo dentro do meu corpo, e ele faz parte de todo o meu organismo, ele faz parte das funções vitais do meu organismo, ele faz parte do que eu preciso para me manter vivo. Eu estou falando de um micro-organismo, mas eu poderia estar falando de qualquer célula, poderia estar falando de qualquer pedaço do seu corpo. E se ele compõe o meu corpo como um todo, para fazer esse corpo como um todo funcionar, e ele tem uma função específica que ele desempenha dentro
desse contexto, eu posso dizer que ele tem nessa escala e nesse formato de olhar para ele, digamos assim, uma função pré-determinada, essa função que de alguma maneira está compondo com a viabilidade de existência, de corporeidade, de materialização do meu corpo, né? Porque se a gente não tivesse essas matérias, esses seres compondo o nosso corpo aqui, a gente não estaria materialmente aqui disponível trocando essa ideia, fazendo essa live. Se vocês forem pensar, o meu corpo também compõe o meu corpo como um todo, eu indivíduo, né, formado por esses vários outros corpos aqui dentro, né, os corpos das minhas células, os corpos das minhas moléculas, os corpos dos organismos que moram dentro de mim. O meu corpo também compõe uma coisa específica, né, também faz parte de algo específico que está dentro desse ecossistema maior, desse lugar maior que é, por exemplo, a própria Terra. Se eu tenho essa composição desse ecossistema maior, que é a própria Terra, né, do qual eu faço parte, eu poderia dizer que eu também faço parte, como essas células, como essas coisas dentro do meu corpo, do corpo do organismo da Terra. A Terra em si também é um organismo que tem uma vida própria, que tem uma lógica, não é nem só uma lógica, tem uma vida própria, existe uma identidade própria no organismo Terra. Então, a Terra em si é um ser vivo que tem uma dinâmica própria, ok? E nós somos parte dessa dinâmica própria, nós cumprimos, digamos, uma função específica dentro dessa dinâmica terrestre. Nós e cada partezinha disso, assim como cada parte, cada célula do meu fígado compõe uma função, do meu rim compõe uma função, do meu coração compõe uma função, dos meus neurônios vão cumprir uma outra função, os micro-organismos que moram dentro de mim vão cumprir uma outra função, e que eu só existo quando tudo isso existe numa interação harmoniosa que cria uma continuidade e uma interconexão entre o que cada parte disso está fazendo dentro de mim. Da mesma maneira, isso funciona também para o ser da Terra. O ser da Terra também é esse grande organismo composto por essas várias espécies e seres minerais, vegetais, animais, de outros reinos que talvez a gente venha a entender um pouco mais adiante, mas que é composto por esses vários reinos, esses vários seres, essas várias espécies, que trabalham e se fazem juntos, para juntos gerar um conjunto, né, um todo que tem uma lógica própria, que tem uma vida própria, que conforma um organismo. A Terra em si também faz parte de um outro organismo. A Terra em si também é um órgão de um outro organismo, primeiro do Sistema Solar, depois da Via Láctea, depois da Via Láctea também faz parte de um outro sistema de galáxias, a gente vai mudando na escala o lugar onde a gente ocupa, mas sempre ocupamos um determinado lugar, digamos assim, com uma determinada função que faz parte do lugar que a gente está ocupando naquele momento, que faz parte não só de nós, mas de toda essa interconexão, essa escala de coisas nessa eu vou chamar de linha interminável, é uma forma muito inadequada de falar sobre isso, mas só para entender assim, visualmente, como se fosse essa linha interminável de conectividade entre todas as coisas. Então, quando a gente está falando de corpo galáctico, a gente está falando exatamente como se fossem essas linhas interligadas que vão interconectar desde o meu pequeno vírus, átomo, molécula dentro do meu corpo, conformando todo o meu corpo físico, até essa conexão do meu corpo físico com todos os outros corpos que estão ao redor de mim, com todos os corpos que compõem esses ecossistemas menores que vão conformar um organismo do planeta Terra, que vão depois conformar outros organismos
de órgãos maiores que estão espalhados pelo universo. Quando a gente está falando então de corpo galáctico, de uma ativação de corpo galáctico, de uma compreensão de corpo galáctico, a gente está olhando para esse lugar. A gente está olhando para a continuidade das coisas, a gente está olhando para esse lugar onde a gente transita junto nas coisas, ok? Se a gente está olhando para essa questão da continuidade, surge um pouco dessa... um pouco é ótimo. Surge a questão do emaranhamento quântico como aquilo que traz essa continuidade para a matéria como um todo, para aquilo que foi explodido no Big Bang e passou a existir em todos os lugares, mas com uma linha de continuidade. Em algum momento eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas não vai ser agora, vai ser nos próximos capítulos. E aí, quando a gente está falando, então, né, nesse emaranhamento quântico, nessa ativação, nessa percepção e nesse entendimento dos nossos corpos energéticos, nesses corpos energéticos que não apenas estão em várias dimensões, em várias temporalidades, mas que também ocupam lugares diferentes e funções diferentes de acordo com essa escala para a qual a gente está olhando, é como a gente reconhecer em qual dessas escalas nós já temos algum nível de consciência a respeito de nós, algum nível de percepção do que efetivamente nós somos, quando ocupamos o nosso lugar, a nossa função. E o que é o nosso lugar, a nossa função? E o que é ocupar esse lugar, essa função? Por exemplo, se uma célula do meu coração resolvesse que ela não ia querer mais ser uma célula do coração, que agora ela queria ser uma célula do fígado, o que aconteceria com o meu corpo? Existe um lugar em que a gente, em alguma medida, está definindo uma função, digamos assim, para aquilo que a gente está, para onde a gente está se colocando em cada uma parte dessas escalas. E isso é parte, inclusive, do entendimento, quando se fala muito, né, das hierarquias espirituais e tudo mais, também tem um pouco a ver com qual é o seu lugar no meio disso tudo. Tem menos a ver com uma ideia hierárquica que a gente tem aqui na Terra, tem mais a ver com a ideia de como essas energias se comportam e mais a ver também com uma outra parte nessa questão da hierarquia, que é que as energias mais densas não conseguem subir na hora que elas quiserem, as energias menos densas conseguem transitar por qualquer parte do espectro, né, de energético. Bom, e aí, por que é que eu estou falando sobre isso, essa live, né, fazendo parte desse conjunto de 7 lives? Por que eu fui falar primeiro dos corpos energéticos, do nosso corpo de quarta e quinta dimensão, para hoje estar falando sobre essa ideia das escalas, sobre essa ideia dessa consciência cósmica que vem a partir desse entendimento das escalas onde nós estamos? Porque, de alguma forma, a gente faz parte do desenvolvimento da nossa consciência, da nossa consciência cósmica, que vem a partir do entendimento, da compreensão e da percepção, de fato, da nossa conectividade com todas essas coisas que estão desde dentro de nós até em volta tudo. Faz parte disso o entendimento e o desenvolvimento da habilidade do tempo, que foi o que a gente falou ontem, que era o desenvolvimento da habilidade do tempo, fazia parte exatamente desse lugar que nos levava, né, à ativação do nosso corpo de quinta dimensão, que é a quarta dimensão, que seria a dimensão exatamente relacionada ao tempo. No nosso caso aqui, relacionado a processos kármicos, né, e a processos de uma regulação natural, como esses processos kármicos, como uma regulação natural até que a consciência se desenvolva plenamente a ponto de olhar para aquilo ali e integrar aquilo tudo dentro de si. Eu preciso ter esse desenvolvimento, desse entendimento de mim no tempo, no desdobramento do tempo, para reconhecer e receber a mesma compreensão do meu corpo galáctico como um corpo que também se expressa em várias dimensões de tempo e espaço simultaneamente, ocupando lugares
diferentes ao mesmo tempo. Então, se requer que a gente entenda e tenha esses conceitos para entender plenamente como são os nossos corpos galácticos, o que significa ter esses corpos galácticos e o que significa ter a consciência a ativação da consciência dos nossos corpos, porque a gente estando consciente ou não estando consciente, eles estão aqui. Ativar a nossa consciência potencializa eles, potencializa que a gente entenda o nosso lugar, a nossa função dentro de cada uma dessas escalas, mas eles continuam aí. Acho que foi ontem que eu mencionei a questão das linhas K, que são exatamente essas linhas que nos conectam com essa energia, que é uma energia galáctica, com essa energia que é uma energia que conecta com a consciência do através das galáxias. Essas linhas K são as linhas que conformariam esses meridianos, esse sistema circulatório energético que a gente tem conectado ao nosso corpo galáctico. Quando a gente vai ver o nosso sistema energético aqui, tanto o nosso sistema físico, né, com o nosso sistema circulatório e tudo mais, quanto o nosso sistema energético, os nossos meridianos, nades, veias, artérias, enfim, esse sistema circulatório aqui conectado ao prana e ao ki, ele tem como se fosse um paralelo a isso, mas para a energia cósmica, para a energia galáctica, para a energia que está além daqui. E aí isso que está para além daqui, que está conectado com essa energia do além daqui, seria exatamente esse corpo galáctico que nos conecta com a consciência do mundo. Esse corpo galáctico nosso, todo esse nosso sistema circulatório energético, ele vai nos conectar com correntes energéticas específicas e com digamos, aglomerados de planetas e de seres que estão em desenvolvimento, né, como consciência nesses planetas também, que de alguma forma vão abrir esse entendimento, e é como se abrisse o mesmo fluxo de chegada dessas informações da consciência do E aí uma última coisa que eu queria falar sobre essa coisa da consciência do é que muitas das coisas que nós vivenciamos como percepções, como crenças, como entendimentos sobre a nossa realidade, sobre a realidade do universo, aqui da Terra, são crenças, são formas de olhar que são muito específicas da realidade terrestre. Elas não necessariamente são realidade em qualquer lugar. Primeiro, por uma questão que realmente a realidade que a gente vivencia, que é uma realidade diferente de outros lugares, e segundo, porque muito do que a gente vem vivenciando na realidade terrestre não está muito conectado com a nossa consciência cósmica, com a nossa consciência do com esse corpo galáctico ativado. Então, quando a gente trabalha nessa direção dessa ativação desse corpo galáctico, essa consciência do vem e de alguma forma ela desmancha mesmo algumas das percepções que às vezes eram inclusive muito fortes dentro de nós, né? Dentro dessa ideia, né? Dentro dessa percepção terrestre do que funcionava no terrestre. E quando a gente falou ontem sobre a questão dos corpos de quarta e quinta dimensão, em especial do corpo de quarta dimensão, né, que é exatamente esse aprendizado a respeito do tempo, faz parte inclusive da integração, né, desse sentido de integridade dessa quarta dimensão, para que a gente consiga compreender, receber exatamente esse conhecimento que vai além daquilo que é só o terrestre. Então é como se isso tudo fosse interconectado, assim, essas coisas se entrelaçam de alguma forma e se interconectam para que a gente, a partir daí, consiga começar a estar mais disponível para receber essa consciência do para começar a saber que a gente sabe, a saber que isso tudo está dentro de nós, a saber que nós somos esse emaranhamento quântico, que nós somos esse entrelaçamento, essa manifestação divina está dentro e fora de nós simultaneamente. Então a gente está trabalhando o tempo inteiro dentro e fora, e trabalhando o tempo inteiro com ampliar essa consciência
Toda vez que a gente amplia a consciência para fora, a gente amplia para dentro. Toda vez que a gente amplia para dentro, a gente amplia para fora. Então é uma brincadeira de reconhecer essas várias escalas que a gente estava falando no início da live de hoje, dentro e fora de nós. Ok? Bom, hoje era essa a ideia. Nós estamos essa live é a terceira live dos corpos energéticos, 7 lives de corpos energéticos. A ideia é que fica até 20 minutos, as primeiras lives que a gente estava fazendo era até 15 minutos, mas eu percebi de corpos energéticos seria desafiador explicar em 15. Então até 20 minutos, a gente já tem 20 minutos aqui, então eu agradeço muito. Amanhã estou aqui de novo, não sei exatamente em qual horário, porque está muito instável ainda aqui o rolê do horário. Estou aprendendo a me tornar mais estável nesse sentido, a cumprir a minha função de uma forma mais estável nesse sentido. Mas estarei aqui amanhã também para a nossa quarta live de corpos energéticos, ok? Gratidão e até mais.